Daniel capítulo 2. Não se distraia. Se você experimentou contrição de Deus no seu coração, mantenha-se assim, com o coração contrito. Penso eu, não vou pedir perdão por ser estraga-prazeres, mas um dia que eu sei que é de festa por conta da nossa feijoada, mas tem que ser um dia de choro. Tem que ser um dia de choro no coração. Daniel capítulo 2, verso 13 em diante. Bom, todos acharam? Irmãos, olhem para mim aqui, por favor. Dizer que não está estando é pecado. Diz que eu não estou, é pecado. É pecado grave. Mandar seu filho dizer que você não está estando é mais grave ainda. Furar fila é pecado. Essa semana eu fiquei indignado, mas aí a gente fica indignado e depois a indignação volta contra nós mesmos, né? Porque a gente se lembra das nossas atitudes. Estava eu fazendo a homologação do gás, botei GNV no meu carro. Eu fui fazer a homologação ali na Estados Bandeirantes, cheguei num lugar que é por ordem de chegada. Corri feito um louco. Botei as crianças na escola antes do horário para chegar, porque me disseram que ou você chega por volta das 7 da manhã, até antes, ou você não consegue fazer a homologação do gás. Cheguei 7h10, mais ou menos, e eu já fui o 15º, né? Recebi a ficha, senha 15, número 15. E quando eu vou chegar no guichê para falar com a mulher, chega um rapaz com um monte de documentos de carro. Aí eu olhei assim, aí uma moça reclamou. Ela falou, mas espera aí, esse moço está aqui, chegou, eu estou aqui, cheguei cedo. Aqui, né, eu, mulher, perigoso, estava clareando o dia, e já tem uma pessoa com um monte de fichas, ou seja, é um sujeito que trabalha, uma espécie de despachante, que tem um acordo interno com as pessoas que trabalham ali, e que ele chega e pega com várias fichas, pessoas pagam para que ele possa pegar as senhas para ele. Enfim, tentei fazer minha parte, liguei para o Inmetro, liguei para o Detran, liguei para tudo quanto é lugar, reclamei, percebi que não adiantava reclamar com o guichê, com aquelas moças que estavam ali, porque elas eram parte, por assim dizer, parte daquele processo. Fiz a minha parte. Apenas para você entender que tem coisas que a gente acha que não tem nada demais. Só que se a gente for analisar, tem muita atitude nossa no dia a dia que Deus abomina. Abomina. Então, vamos rever. Vamos olhar para dentro. Vamos analisar. Repito. Brasília fede, mas tem muito cheiro ruim perto da gente, e às vezes na gente, perdoe aqui o português, na gente, tem coisas às vezes fétidas dentro de nós, e que às vezes a religiosidade nos impede de perceber. Queridos, abramos a Bíblia então, profeta Daniel capítulo 2, verso 13 em diante. Eu estou dando continuidade hoje a uma série que eu comecei, é uma exposição do livro do profeta Daniel, tá bom? E a gente vai continuar, o capítulo 2 eu comecei na semana passada, vimos aqui dos versos 1 ao 12, e hoje enfrentaremos, no melhor sentido da palavra, o verso 13 em diante. Todo mundo achou? Amém? Está sem óculos, olha para a tela ali que está bom, né? Grandão. Então leamos a palavra de Deus. Vou ler, você pode acompanhar comigo, tá bom? E assim foi emitido o decreto.
para que fossem mortos os sábios, os encantadores, os sábios. Os encarregados saíram, vou ler de novo, verso 13. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Grave isso, com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então, verso 19, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Verso 25, imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és o rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos, ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivem, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro,
pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Verso 42. Assim, como os dedos eram parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Vamos orar? Pai, tua palavra por si só é fonte de vida. E penso eu que nessa manhã nós já fomos inundados por essa vida, a vida do teu Espírito, Senhor. Mas estamos aqui ainda, Senhor, e sabemos que tu és um Deus que fala continuamente ao nosso coração. Que nessa manhã, ao abrirmos o texto e entrarmos na história bíblica, que verdades eternas, espirituais, transformadoras, confrontadoras, que trazem discernimento, essas verdades possam nos visitar nessa manhã e que ao final desse encontro, Pai, nós saímos daqui te amando mais comprometidos contigo, Senhor, com o teu reino, em fazer a tua vontade, em sermos mais santos, em termos atitudes melhores, Senhor, e vivermos o teu propósito para a nossa vida. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, obrigado por essa manhã tão preciosa na tua presença. Oramos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, rapidamente, voltar aqui rapidamente, uma pequena retrospectiva naquilo que já foi falado, para que aqueles que estão aqui pela primeira vez possam se contextualizar. Essa é uma série, uma exposição do livro do profeta Daniel. O povo de Israel foi levado para o exílio por conta dos seus pecados. Babilônia, o grande império, depois de uma sucessão de impérios, a Babilônia assume o poder, a supremacia mundial, como já havia sido dito por Deus, como já havia sido anunciado pelos profetas. A idolatria e a injustiça social associados a outros pecados de Israel levaram a nação para o cativeiro. E a Babilônia, diferente da Síria, o modus operandi da Babilônia um tanto diferente. A Babilônia cercava, oprimia, minava, bloqueava por completo aquela nação que ela queria invadir, tirava os mantimentos, os suprimentos, causava um profundo desabastecimento na nação. As pessoas tinham fome, privações de todo tipo, pânico, medo, tomavam conta de todos. E depois disso,
ela entrava e levava, no primeiro momento, a nobreza, os líderes, para a Babilônia. E o objetivo era levava a nobreza, levava os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais fortes, para que se tornassem servos na Babilônia, para que fortalecessem ainda mais o império. E é interessante porque, se fosse a Assíria que tivesse entrado em Judá, com o seu modus operandi, como já lhes disse, ela teria destruído por completo o Judá, o povo de Israel, a nação deixaria de existir e o Messias não teria vindo conforme anunciado pelos profetas. Mas Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua perfeição, Ele movimenta a história até que a Babilônia chegasse ao poder, com o seu modus operandi, com a sua forma de agir. Para quê? Para que ao mesmo tempo que Deus usasse a Babilônia para julgar Judá, Deus preservasse também a nação, um remanescente, para dar continuidade ao seu projeto de salvação da humanidade, dos seus escolhidos. Então, nós estamos dentro do contexto de Daniel. Nós vimos há 2 semanas como que Daniel chega na Babilônia, e nós vimos aqui um verso 8, se não me falha a memória, verso 8 do capítulo 1, quando diz que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Falei aqui exaustivamente da importância de nós, como servos de Deus, mesmo vivendo em terra estranha, mesmo vivendo em terras inóspitas, perigosas, como é a nossa sociedade, como é o mundo em que vivemos, nós determinarmos no coração não nos contaminarmos, não negociarmos os princípios e valores do reino de Deus. Daniel determinou no seu coração. Vimos ainda na semana passada que dentro do projeto de Deus, Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou extremamente perturbado, porque ele sonhou, mas não lembrava do sonho que tivera. E não se lembrar do sonho que teve, no sonho que o visitou durante a noite, dentro daquele contexto de muitos deuses, ou de se acreditar em muitos deuses, aquele que sonhava e não lembrava, havia o entendimento, e Nabucodonosor compartilhava, de que se ele não lembrava do sonho, é porque os deuses estavam furiosos com ele. E isso perturbou profundamente o Nabucodonosor, ao ponto dele chamar os seus sábios, feiticeiros, seus pajés, a turma que em tese dizia interpretar sonhos e prever o futuro, e eles chegam lá como sempre, prontos com as suas mentiras, armados com as suas mentiras, para mais uma vez enganar Nabucodonosor, com pseudos, digamos assim, pseudos interpretações, mas dessa vez era diferente, porque dessa vez o sonho que Nabucodonosor teve fora dado por Deus, e uma vez que o sonho havia sido dado por Deus, tudo mudava naquele contexto. E ali, motivado por Deus, acreditamos, à luz do texto que estamos lendo, o Nabucodonosor toma uma decisão, ao chamar os seus encantadores, magos, astrólogos, feiticeiros. Ele não queria dessa vez apenas a interpretação do sonho. Ele queria que esses homens dissessem o que ele havia sonhado e depois desse a interpretação. E aí, ele deu, como a turma diz, colocou ali uma saia justa naqueles astrólogos e magos, e encantadores que até então enganaram a Nabucodonosor e a todos os outros que iam até eles pedindo que interpretassem seus sonhos. E há uma fala deles interessante, desses magos, no capítulo 2, no início, quando eles falam assim: ninguém, exceto os deuses, podem interpretar ou podem fazer o que o Senhor está pedindo. E os deuses não moram entre os homens. Ali, eles mesmos já estão decretando a sentença deles. Eles mesmos já estão dizendo que tem coisas que não adianta, porque não está no âmbito humano. Não depende do homem, não depende da força humana, da inteligência humana, do querer humano, porque só Deus pode fazer. Olhem para mim aqui nessa manhã. Tem coisas na vida de vocês que só Deus pode fazer. Não adianta,
por mais inteligente que você seja, por mais recursos que você tenha. Só Deus faz algumas coisas nas nossas vidas. E ali, como o rei viu que aqueles caras queriam ganhar tempo, ele vai expedir um decreto, mandando matar, porque lá era assim, né? Mandando matar todos os sábios, magos, os caldeus, a turma que em tese tinha condição de interpretar sonhos, inclusive Daniel e seus amigos. E é interessante porque aí a gente entra agora no verso 3 do capítulo 2, o texto que nós lemos aqui nessa manhã, porque Daniel havia ouvido que o rei estava furioso porque não havia quem interpretasse os sonhos, e por se sentir enganado, ele simplesmente mandou matar todos os magos, todos aqueles que poderiam, com essa sabedoria, ou pseudo-sabedoria, interpretar o sonho do rei. Então, entramos no capítulo 2, verso 13, e eu não gastarei mais tempo aqui introduzindo essa porção, porque a própria retrospectiva, né, relembrar o que a gente viu aqui nas últimas semanas, e já funciona a título aqui de introdução nessa manhã. Eu queria passar direto para as lições preciosas que eu percebo nesse texto, e que podem influenciar a nossa vida, e que podem nos ajudar no dia a dia, porque tem um detalhe, irmãos: palavra de Deus, ela é palavra eterna, e ela é palavra que nos abençoa, mas palavra de Deus tem que ser palavra de Deus para hoje, tem que mexer com a nossa vida hoje, transformar a nossa vida hoje, e também nos ajudar a ser pessoas melhores hoje. Algumas lições importantes desse texto que eu percebo: primeira delas, na contramão da atitude de muitos, Daniel, dada a complexidade do momento, ele não abre mão de agir com sabedoria e bom senso. Irmãos, sabedoria e bom senso são fundamentais na nossa vida. Olha só o verso 14 do capítulo 2 que a gente leu nessa manhã. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava. Irmãos, eu vou pedir uma coisa para vocês. Queria pedir com toda tranquilidade. Eu queria pedir que no momento da palavra, da exposição da palavra, a gente não ficasse se movimentando desse jeito. Esse é o momento do culto onde tem que ter mais reverência. Se continuar, eu paro de pregar. Isso aqui é culto a Deus. Culto a Deus. Eu seguro um domingo, seguro 2 domingos, eu vou segurando. Isso é um problema às vezes. Não dá, irmãos. A gente precisa parar. A gente entrou aqui para estar com Deus. A gente entrou aqui para se conectar com Deus. Salvo! Você está com criança, você está com dor de barriga, quer fazer xixi, não aguenta, aí você sai. Eu queria pedir em nome de Jesus que a gente acabasse com esse tipo de postura dentro da igreja. Não dá. Não dá, atrapalha todo mundo, atrapalha quem sai, perde. A gente precisa, irmãos, isso aqui eu acho que a gente está perdendo a noção do que é igreja, do que é um culto a Deus. Eu espero não ter que voltar a falar sobre isso. Eu espero não ter que voltar a ter atitude desagradável. É desagradável. Para mim, tem que chamar a atenção da igreja. Parar a pregação para isso. Para não, Igor. Deixa rolar. É desagradável. Para quem está aqui conectado, é desagradável. Se você se ofendeu, não vou pedir desculpa não. Tenho convicção do que eu estou fazendo. Na contramão da atitude de muitos, Daniel, dada a complexidade do momento,
agiu com sabedoria e bom senso. Verso 14 vai dizer: Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Aqui é muito importante, como eu estava tentando dizer para vocês. Irmãos, nós vivemos talvez uma crise na nação, no mundo moderno, onde as pessoas vivem a vida, vivem pelos seus instintos, vivem pelas suas prioridades, vivem pelos seus desejos e muitas vezes perdem a capacidade de ler a vida e se colocar, se posicionar na existência de forma sábia e de forma e com bom senso. É interessante isso porque quando a gente fala de sabedoria, a sabedoria, ela é mais do que conhecimento, a gente sabe disso, né? Tem gente extremamente inteligente, mas que não é sábia. Tem gente que fala várias línguas, mas não é sábia. Necessariamente, sabedoria não está associada à inteligência. Tem gente que não frequentou escolas, não frequentou universidades, não frequentou cursos privilegiados, digamos assim, que oferecem o conhecimento, mas são extremamente sábias. Porque a sabedoria envolve percepção, cognição, emoção, envolve vida saudável. Envolve você conseguir ter uma inteireza, por assim dizer, existencial, emocional. Tem a ver com saúde, saúde da mente, saúde da alma. E é interessante isso, porque o Daniel era só um jovem. Os escritores, os autores e intérpretes da Bíblia dizem que Daniel, quando vai para a Babilônia, tinha aproximadamente 16 anos. Larissa tem quantos anos? 15 anos, né? Quase 16, não é isso? Daniel, mais ou menos, tinha a idade de Larissa quando vai para a Babilônia. E o texto é fantástico quando diz que Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Um jovem que conseguiu, a despeito do sofrimento, a despeito da luta que estava vivendo, a despeito do afastamento da sua família, manter-se alguém sábio e com bom senso. Aliás, talvez os desertos da vida sejam grandes escolas formadoras de sabedoria. Sabe o deserto que você tanto foge? Sabe o sofrimento que a gente tanto rejeita? São esses desertos, são esses vales, são esses sofrimentos que têm o poder de fazer de nós pessoas sábias. Daniel dirige-se a Arioque. É interessante porque ele, imagina, né? O Arioque estava indo atrás dos sábios para matá-los. Imagino eu que estava todo mundo dando no pé, fugindo do Arioque. Ninguém queria se encontrar com o cara. Mas o texto diz que o Daniel faz diferente. O Daniel vai ao encontro dele. O Daniel vai ao encontro daquele que tinha a missão de prender e matar os sábios. E me chama a atenção porque só alguém com muita convicção, que acreditava firmemente no que Deus estava fazendo, teria uma atitude como essa. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que alguns sofrimentos, algumas lutas, elas produzem em nós convicções inabaláveis. Produzem em nós algumas certezas que os momentos de festa, de alegria, os momentos de regozijo, de prazer, muitas vezes não conseguem nos proporcionar. É por isso que a palavra de Deus diz que há muito mais valor você estar onde há luto do que onde há festa. Porque o luto faz você ver o significado da vida, o valor da vida, o limite da vida, e faz você se encontrar com você mesmo. Daniel, mesmo um jovem, Daniel não foi afoito, não foi irresponsavelmente impetuoso, ele simplesmente, o Daniel, ele se encontra com Arioque, com sabedoria e bom senso, sem dizer, sou o cara, eu sou o único que posso. Sabe o que Daniel fez? Arioque é o seguinte: eu sei que o rei está bravo com todo mundo, quer matar todo mundo, inclusive eu. Mas eu queria fazer uma proposta para você, Arioque. Eu queria pedir que você me desse um tempo. Que é isso, Daniel? Os outros também pediram tempo, Daniel. Os outros pediram tempo para enganar o rei. Não, você não está entendendo, Arioque. Estou pedindo para você um tempo, para quê? Porque eu não vou só interpretar o sonho do rei, não.
eu vou também dizer o que ele sonhou. Opa, aí já é diferente, Daniel. Eu já vi, Daniel, que você tem uma proposta diferente dos outros encantadores e magos. Eu fico olhando para esse texto, tentando imaginar esse diálogo perigoso, esse diálogo complicado, essa relação tensa. Mas o Daniel, mesmo com todo o perigo que rondava, por ter convicção de quem ele era e do chamado de Deus para a sua vida, ele vai com sabedoria, bom senso, mas ao mesmo tempo com coragem se encontrar com aquele homem. Então, deixa eu te dizer algumas coisas aqui rapidamente sobre isso. Algumas coisas que eu acredito que tem a ver com sabedoria e bom senso, tá? E que às vezes a gente falha muito nisso. Por exemplo, ouvir mais do que falar é sinal de sabedoria e de bom senso. Para mim, gente que só fala, que está sempre com um tom professoral, que sempre acha que tem o que dizer, tem que ensinar, tem que falar, e quando você tenta falar, o cara ainda te corta. Para mim, é alguém que precisa se tornar uma pessoa mais sábia. Pessoa que se acha demais. Tem gente que se acha demais, porque estudou, porque fez, porque viajou, olha para si e acha, tem uma visão de si maior, mais inchada, mais intensa do que realmente é. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito característico da juventude, mas eu acho que tem gente que às vezes não cresce, né, fica mais velho, mas não amadurece. É muito importante, uma coisa que eu ouvi há muito tempo, né, e trago para mim, é o seguinte: na dúvida, gente, pode melhor desligar, tá bom? Assim, desliga aí, é melhor, não vai tomar bronca não, acontece, tá? Aí acontece, não pode atender, aí eu como, mas tocava lá, pode atender, eu fico agora com medo, assim também, calma aí, tá? Para aí, desliga, tá bom? Acontece, a gente esquece de botar no vibracol, aliás, deixa eu ver se o meu também está aqui, né, porque o meu já está desde cedo. Então, uma coisa importante na dúvida não ultrapasse, não vá. Tem gente que está na dúvida, fala, eu vou assim mesmo, aconteça o que acontecer. Eu estava ouvindo esses dias alguns acidentes, né, de trânsito, né, aquelas imagens, um desses jornais aí mostrando como que algumas pessoas perdem a vida por imprudências banais. Ultrapassam sem visão necessária, e ultrapassam em lugares onde não devem ultrapassar, onde tem a faixa ali contínua, dizendo não ultrapasse, e é justamente ali que o sujeito vai. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você tem dúvida com áreas da tua vida, coisas importantes, decisões a serem tomadas, não seja afoito, não decida porque tem que decidir, não decida porque estão colocando pressão sobre você, não decida porque simplesmente você tem que fazer isso correndo. Na dúvida, não vá, na dúvida não ultrapasse. Sabe aquele negócio? Esse negócio é imperdível, é agora ou nunca, e você entra. Isso é história. Outras oportunidades virão, outras pessoas cruzarão o teu caminho, outros negócios poderão ser feitos. Eu já caí nessa bobagem. Não porque é agora, porque é a última oportunidade, é a última nada, isso é história. E se não for agora, pode ser daqui a pouco. Apenas não seja precipitado, não ultrapasse se você não tem clareza de todas as peças, de todos os atores dessa trama. Para mim, uma outra característica de uma pessoa que é sábia, que é prudente, é justamente alguém que consegue perceber o outro e perceber as circunstâncias. Irmãos, o cristão, isso serve, eu li essa frase para pastor, esqueci quem foi que disse isso, se alguém lembrar pode me falar, um autor conhecido, dizendo a respeito do pastor, que o pastor deve ser alguém que tem a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, conectado com a história. Sabe o que acontece? Nós, como cristãos, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. A gente tem que estar conectado com a história. E a gente começa a conexão com a história, com a conexão dentro da nossa própria casa. O nosso problema é que a gente se desconecta de casa. A gente se desconecta daquilo que é o mais importante que a gente tem, que é a nossa família. A gente não vê o que está acontecendo debaixo dos nossos próprios olhos. A gente não vê a família se desfragmentando. E quando a gente percebe lá na frente, e acabou porque não sei nem o que aconteceu. Claro, você se desconectou da sua realidade principal, primeira, que é o seu lar, que é a sua casa.
Então, é muito importante a conexão, você ser uma pessoa conectada com a história, conectada com a vida, fazer a leitura. Irmãos, às vezes, a gente perde o outro, porque a gente deixou de perceber o outro, a gente deixou de olhar no olho, a gente deixou de sentir o cheiro, a gente deixou de sentir aquilo que o outro tem de mais importante, porque a intimidade é isso, é essa conexão do olho com o olho, é você tá muito próximo ao ponto de sentir o cheiro, mesmo quando o cheiro não é lá tão bom, mas a intimidade é assim mesmo. Acorda de manhã, oi meu amor, né? Aquele, bom dia, né? Aquela coisa assim, né? Então, isso é intimidade, isso é troca, isso é percepção. Então, quando a gente perde a percepção do outro, e perde a percepção da vida, se desconecta, como que a gente vai interagir, como que a gente vai trocar? Então a gente precisa aprender a perceber os movimentos da história, perceber os movimentos, o que está acontecendo. Olha, o momento histórico do Brasil, como a gente orava há pouco aqui, irmãos, a gente tem que fazer uma leitura disso, a gente tem que fazer uma leitura do que está acontecendo, e a gente precisa se posicionar, a gente precisa se posicionar diante da realidade do Brasil. Não dá mais para viver o mesmo estilo de vida, e a vida que a gente vivia há 5, 10 anos atrás. Os dias são outros, a vida é outra. Daniel era um cara conectado com tudo que acontecia ao seu redor. Ele não tinha iPad, iPhone, não tinha celular, não tinha WhatsApp, Facebook, mas ele se conectava com a história e com a realidade. Sabe por quê? Era uma pessoa sábia e prudente. Avançando, esse texto me informa aqui, nos informa uma outra coisa importante, é porque por andar com Deus, não tendo aberto mão da relação com Ele, com Deus, mesmo tendo diante de si os manjares da Babilônia, Daniel pôde manter algo fundamental na vida de todo aquele que Deus chama, a humildade. Preste atenção, olha só o que a palavra diz nos versos 17 e 18, do capítulo 2. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, eu acho isso fantástico, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Você tem amigos para contar seus problemas? Você tem alguém para compartilhar das suas lutas? O texto diz que o Daniel volta para casa, ele tinha amigos para compartilhar. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos. Ele podia ter chegado em casa, não, tudo bem, Daniel, maravilha, aconteceu nada hoje, está tranquilo, né? Dia perfeito, bacana. Ele não, humildemente o texto diz que ele abre o coração com os seus amigos, rasga a alma, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Olha só, dando um pulo agora no capítulo 2, versos 29 e 30, aí ele falando com o rei, quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Agora preste atenção, e aquele que revela os mistérios, te mostrou o que vai acontecer. Olha só que coisa linda. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Olha o que o Daniel está fazendo, está dizendo, olha rei, eu sou um mortal como você, eu sou um cara como outro qualquer, eu não sou melhor do que ninguém. E olha que Daniel havia sido preparado, Deus já havia dado mostras de que Deus era com ele, mas Daniel fala, eu sou um mortal como outro qualquer. E me chama a atenção, porque esses homens de Deus, aí eu pego Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, eles tomaram a atitude que talvez caracterize, ou melhor, seja a melhor ou maior característica de uma pessoa verdadeiramente humilde. Sabe qual é? Vou contar o segredo para vocês. Oração. Somente os humildes oram. Porque quando você ora, você está reconhecendo que você é impotente, que você é pequeno, que você precisa de alguém maior do que você. Quando você ora, você está assumindo a sua incapacidade. Quando você ora e você tira os olhos de você mesmo, lembrando da oração que Jesus ensinou, Pai nosso que estás nos céus,
A gente tira os olhos de nós mesmos e a gente fala: Deus, me socorre, porque só o Senhor pode fazer isso por mim. Irmãos, a oração, eu vou repetir, talvez seja a maior evidência da humildade na nossa vida. Eu vejo, de vez em quando eu ouço alguém falar assim: eu não peço nada para Deus. Isso é arrogância, isso é orgulho. Porque Deus mandou você pedir, cara. Deus mandou você clamar. Deus mandou você apresentar tudo para Ele. Chegou a hora de você entender que você não se basta, que você não dá conta, e que a oração é o instrumento que Deus escolheu para você estar com Ele, e você conseguir aquilo que você também precisa e quer para a sua vida. Não confie só em você, não confie na força do seu braço, não confie no poder daqueles que te prometeram coisas. Eu conheço pessoas que vivem assim: não, porque fulano me disse, fulano me garantiu, Beltrano falou que vai abrir uma porta para mim. O tempo passa e nada acontece. Sabe por quê? Porque é a palavra de homem, e você depositou a tua confiança em homem, e a Bíblia diz que a tua confiança tem que estar em Deus e mais ninguém. Orar é reconhecer que você não tem controle, que você não tem domínio sobre a situação. Orar é tirar os olhos de si mesmo, de toda a possibilidade humana de resolver as demandas da existência. E é por isso que eu repito, Jesus falou: Pai nosso que estás nos céus. Jesus estava para morrer, Jesus estava ali no final da sua vida, no Getsêmani, e Ele fala: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Humildade, de reconhecer a total impossibilidade. Daniel foi humilde. Pedro vai dizer: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, o tempo de Deus, Ele vos exalte. É impressionante isso. Tiago vai escrever: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Olha, preste atenção. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, quando uma igreja ora, ela está dizendo: Deus, nós não confiamos no poder aquisitivo dos membros dessa igreja, nós não confiamos com o irmão que disse que tem não sei o que para receber, que vai dar uma oferta grande quando receber, do outro que falou que vai fazer. Nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa dependência está no Senhor, a nossa esperança é o Senhor. Quando a gente ora, a gente está dizendo: Deus, a gente depende do Senhor, a gente precisa do Senhor, a gente espera no Senhor. Avançando, terceira verdade que eu encontro nesse texto é que os mistérios pertencem a Deus, e só Ele pode revelá-los, e Ele o faz para os seus íntimos. 19, o verso vai dizer assim: então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus respondeu à oração. Deus falou com os seus servos que o buscaram em oração. Por uma razão simples: Deus fala, Deus responde. Deus, Ele, quando nós vamos a Ele com humildade, com quebrantamento, Deus fala com o seu povo. Irmãos, a gente tem duas opções nessa manhã, duas decisões que a gente pode tomar. A gente pode decidir viver a fé cristã no seu aspecto, no seu nível mais raso. Sabe qual é o nível mais raso da fé cristã? Vir à igreja domingo, bater o cartão da fé, da espiritualidade, ou melhor, da religiosidade. Não falta um domingo, a pessoa diz, mas é a única coisa que ela faz para se relacionar com Deus. É o único momento dela na semana de comunhão com Deus. É uma fé pontual. Ele aperta o botão da religião no domingo, o dia do Senhor, e ponto. Só que relação, intimidade, precisa de tempo, e tempo de qualidade. É igual em casa. Se a gente quiser ter intimidade com a família, como eu dizia, tem que estar inteiro.
Igual alguém dizia esses dias, né? Pô, meu marido, assim, vamos cuidar daqui, parece que está em coma, né? Assim, é corpo presente, né? Porque já viu como é que o sujeito em coma? Está ali, está com o corpo presente, mas ausente completamente, né? Então parece que o sujeito vive em coma dentro de casa. Porque o corpo está presente, mas completamente ausente de tudo que acontece. Para que a gente possa ter intimidade com Deus, a gente tem que dar tempo para Deus. Como é que tem sido a tua semana? Amanhã, segunda-feira, desculpa lembrar, mas amanhã é segunda-feira. Você vai esperar domingo que vem para estar com Deus? Você vai esperar domingo que vem para poder se relacionar com Ele de novo? Queridos, é por isso que a igreja, ela proporciona os meios. Você tem as células, os encontros, os estudos, e você tem o teu quarto. Você tem o banco do ônibus, quando está vazio, né? Dá para sentar. Você tem a hora do almoço. Você tem tempo. Se tem um privilégio que Deus te deu, foi do tempo, da vida. Todos temos 24 horas por dia para viver. A pessoa mais ocupada, o empresário mais solicitado, a pessoa que vive ali mais relax, todos ganharam 24 horas. A questão é, o que nós fazemos com o nosso tempo? A sua rotina de vida como é que está? Irmãos, nós precisamos de rotina, nós precisamos de agenda. Eu dizia para o Gugu essa semana, todo mundo comigo aqui, por favor. Eu dizia para o Gugu essa semana, falando, Gugu, eu estou estabelecendo agora horários de atendimento na igreja. A igreja está crescendo, pessoas chegando, eu estou estabelecendo, agora não vai ser mais a gosto do cliente, né? Desculpa aqui a brincadeira. Não vai ser mais assim. Estabelecer horários de manhã e de tarde para atendimento, porque a agenda é fundamental. Se a gente não tem uma agenda, a gente se perde. Se a gente não tem horários, a gente se perde. E você precisa estabelecer horários para estar com Deus. É isso mesmo. Esse negócio, só vou esperar chegar de noite em casa, você faz tudo. Eu sei que é isso. Cansei de orar de joelho, dormir de joelho orando. Fui orar, não dura 3 minutos a oração. Outro dia, estava na sala lá em casa, fui orar, acordei com a Júlia, não lembro agora, Júlia, mulher, pai, vai para a cama. Né? Aí o primeiro falou, orou a beça. Não durou 3 minutos. Exausto, fui orar. Se você der o último, você vai dar o pior para Deus. Qual o teu melhor momento? Qual o teu melhor horário? É esse horário que Deus quer, porque a primícia é para Deus, o melhor é para Deus. Então, a gente precisa entender isso nessa manhã também, que os mistérios de Deus são para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Então você tem 2 opções: viver o raso, não dá para errar aqui, né? Viver o raso, Priscila, da experiência cristã, que é vir à igreja domingo e ponto. Ou você, simplesmente você dá um mergulho profundo em Deus. E isso só acontece por meio da relação íntima e pessoal com Deus. Não tem jeito. Você tem que ler a palavra de Deus, você precisa orar mais, você precisa estar em comunhão. São os meios que Deus escolheu. Deus quer revelar coisas para você. Aí você fica batendo cabeça, não sabe a vontade de Deus, diz que não sabe o que Deus quer para a tua vida. Aí você vive mudando de igreja, aí você vive mudando de lugar, você vive para um lado, já viu? Vai sendo jogado pelo vento. Tem coisas na palavra que são claras, revelada. Vontade de Deus revelada, clara. É lei e obedecer. Não é só conhecer. É aquilo que a gente dizia na célula sexta-feira. Não basta conhecer, né? A gente precisa o quê? Praticar. Isso é um aspecto. Agora, tem coisas que só os íntimos conhecem. Só os íntimos desfrutam. Lembro de Deus falando, né? Em Gênesis, poderia eu deixar alguma coisa oculta a Abraão, meu amigo? Olha só. Como é que eu não vou contar para Abraão, meu chapa, o que eu estou para fazer? Como é que eu não vou compartilhar com meu camarada Abraão? Deus fala isso. Camarada é por minha conta, né? Assim, ele falou, como é que eu vou deixar de contar para Abraão, meu amigo? Sabe o que é isso, gente? Intimidade. O que você quer? Você vai se contentar com migalhas. Você vai se contentar em passar toda essa existência pegando migalhas, enquanto você pode desfrutar do banquete de Deus. Não abra mão disso em nome de Jesus. Quarta verdade que eu encontro nesse texto é que a verdadeira adoração é aquela que reconhece quem Deus é e o que Ele faz na história.
a gente vem para a igreja, levanta os braços, louva a Deus, mas a verdadeira adoração, ela envolve necessariamente, Bia, um conhecimento profundo de Deus e do movimento de Deus na história. O que Deus está fazendo. Eu não tenho como olhar para o momento do Brasil, com toda a luta, com toda a dor que já falamos aqui nessa manhã, e não ver Deus nisso tudo. Eu não tenho como olhar para a história e não perceber que todo esse movimento, Lava Jato, tudo que está acontecendo, tem a mão de Deus, que não tem a menor dificuldade de colocar quem quer que seja nu no meio da rua para mostrar as suas vergonhas, de pastor a político. Uma hora aparece, uma hora a vergonha vem, uma hora é revelado para todo mundo. Deus faz isso. Então a verdadeira adoração envolve um conhecimento de Deus e o seu movimento na história, aquilo que Ele tem feito como um todo. Olha que coisa linda, os versos 19 a 23 vão trazer aqui para a gente nessa manhã. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse, isso aqui é maravilhoso, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Parece que ele estava falando do Brasil. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste o sonho do rei. Olha o que Daniel está falando. Daniel está adorando a Deus, porque ele viu o movimento de Deus da história, e essa experiência proporcionou a ele a capacidade de perceber, de entender que Deus está no controle de tudo. A adoração fica diferente, irmãos. Quando você entende que Deus está com a mão, controlando tudo. Quando você entende que Deus está no controle da vida, tudo muda. A gente não entra mais por essa porta de qualquer jeito. A gente não entra mais aqui nesse lugar de qualquer jeito. A gente adora a Deus de verdade. O nosso coração anseia por Deus. A nossa alma explode por Deus. Porque você vê Deus em tudo. Daniel adora Deus, porque ele viu o mover de Deus na história. Ele muda as épocas. Voltando um pouco, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Que coisa maravilhosa. A verdadeira adoração depende da nossa intimidade com Deus e daquilo que a gente vê Deus fazer e Deus agir na história. Quinta e penúltima verdade nessa manhã. Em sociedades onde Deus se torna um apêndice, um item desnecessário, fica cada vez mais raro encontrarmos representantes de Deus que possam fazer diferença. Eu vou repetir. Em sociedades onde Deus se torna um apêndice, um item desnecessário, fica cada vez mais raro verdadeiros representantes de Deus que possam fazer diferença. Olha o verso 25. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Tantos magos, tantos exilados, tanta gente boa, tanta gente inteligente, mas somente Daniel tinha aquilo que era necessário dentro daquele contexto
para poder dar ao rei o que ele pedia, revelar a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha para a história. Irmãos, nós vivemos dias muito, muito, muito maus. Vamos esquecer a política? Vamos falar da igreja? A igreja no Brasil é pífia. A igreja evangélica no Brasil tinha tudo para ser uma grande potência, leia-se, espiritual. Fazer diferença, impactar, revolucionar. Mas não é isso que a gente vê. A começar em nós, a nossa influência na sociedade é ridícula. A nossa proposta para a sociedade é ridícula. A gente não conecta, a gente não muda, a gente não transforma, a gente não influencia como deveria fazer. E me preocupa muito, porque à luz das Escrituras Sagradas a tendência é esse negócio piorar. Irmãos, ou a gente vigia, ou nós vamos viver um tempo em breve, onde ao invés da Universal comprar os teatros, cinemas e fazer igreja, as igrejas se transformarão em bares, em pubs, em bordéis e outras coisas, como aconteceu na Europa já. Ou a gente vigia, ou a gente abre os olhos, ou se a gente não fizer isso, a igreja vai perder o bonde da história, vai perder o momento, vai perder a onda, e essa onda, depois que passar, acabou. A gente tem que vigiar, nós temos que ser cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus, que não negociam a palavra, que pregam a palavra a tempo e fora de tempo, como a própria palavra diz. Irmãos, chega desse tempo de cristianismo frouxo, de fé irrelevante, onde a gente, no nosso trabalho, e as pessoas nem sabem que nós somos cristãos, não sabem que nós somos evangélicos, que frequentamos uma igreja, em nome de Jesus, que muitos Daniéis surjam entre nós, que essa igreja viva o projeto de Deus, que nós possamos ser como Daniel, e sermos contados entre aqueles que fazem diferença, e glorificam a Deus. E por fim, Deus é Deus, aleluia. Deus é Deus e Ele governa a história. É a última verdade que eu encontro nesse texto, que para mim norteia todo o texto, porque os sonhos de Nabucodonosor, na verdade, era uma revelação do movimento que Deus estava fazendo na história. Olha que coisa linda. Vou ler um final do texto, é grande, é longo, mas eu peço que você tenha um pouco mais de paciência, estamos acabando já. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para ti. Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória nas tuas mãos, e Ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, Ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será o reino dividido, um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. O que Daniel está revelando aqui, o que Deus está revelando por meio de Daniel? Cabeça de ouro, Babilônia, Nabucodonosor. O reino seguinte foi o Império Medo-Persa, que é representado pelos braços e o peito de prata. Na sequência,
assume o governo mundial, a supremacia, o Império Grego, que eram o quadril e as coxas de bronze, até que, por fim, surgiria um quarto império, uma quarta fortaleza, que é representado na estátua pelas pernas de ferro, com pés também de ferro e barro, que foi o Império Romano. E o que chama atenção é que o Império Romano, como um ferro duro, perceba uma coisa, que o valor dos metais vai diminuindo. Degradação moral na história. Cabeça de ouro, peito de prata, quadril e pernas de coxas de bronze, pernas de ferro com barro. O valor dos metais vão diminuindo. O valor vai diminuindo, representando essa degradação moral na história. Nós não vamos avançar para a profecia no que diz respeito ao final dos tempos. Vamos ficar aqui até o Império Romano. Foi dentro do Império Romano foi o Império Romano com a sua chamada Pax Romana. O Império Romano tinha uma coisa interessante: por meio da força, ele proporcionava a paz. Ele conquistava tudo, destruía, matava, oprimia, e estabeleceu um tempo de profunda paz no império ou no mundo. Isso é importante. Isso foi extremamente importante para a vinda de Jesus. Porque quando Jesus chega na história, ele chega num mundo pacificado. Nem que tenha sido por meio da força da guerra, mas num mundo pacificado. Quando os discípulos saem, dando sequência ao que Jesus instruiu, isso é muito importante, eles fazem isso também num ambiente de relativa paz, sem guerras, dentro do Império Romano. Agora, esse Império Romano, representado pelas pernas de ferro e os pés misturados de ferro e barro, representavam justamente a fragilidade de um império que, de tanto que cresceu e foi se misturando, se tornou frágil, até o ponto que veio a sua derrocada. Mas o mais importante disso tudo aqui, e agora a título de conclusão, o ponto central é que na revelação, uma pedra se deslocava de uma montanha sem a ajuda de mãos e acertava em cheio os pés daquela pedra, as pernas daquela estátua. O que isso representa? Aquela pedra representa justamente o reino de Deus, que sem o auxílio de mãos humanas, foi deslocada de uma montanha e acerta aquela estátua que representavam todos os governos, os impérios nesse processo de sucessão. E a lógica é a seguinte: nenhum governo, nenhuma autoridade, nenhum poder subsiste ao reino de Deus. Subsiste a essa rocha, subsiste a essa pedra que esmigalha o ferro, esmigalha a estátua e se espalha por toda a terra, como o texto diz. Maravilhoso. O ponto central do sonho, versos 44 e 45. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação fiel. Queridos, o sonho do rei, ele apontava para o propósito de Deus antes da fundação do mundo, que foi estabelecer o seu reino eterno. Todos esses reinos tiveram que passar. Todas essas potências tiveram que passar. E ainda hoje, há reinos que são estabelecidos pelos homens. Mas o que você precisa entender nessa manhã é: nenhum deles prevalece. Nenhum deles pode resistir ao reino de Deus, ao reino do Deus que vai julgar a história, ao reino de Deus que julgará a todos. Essa é a grande lição desse texto. E sabe o que me chama a atenção? É a reação
de Nabucodonosor, que para mim deveria ser a reação de todo aquele que se encontra com verdades como essa. Olha só o que dizem os versos 46 e 47. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Preste atenção agora. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Sabe o que Deus espera nessa manhã? Que você o reconheça como soberano de toda a terra. Eu não sei e não conheço todos que estão aqui. Agora Nabucodonosor, o grande rei da grande Babilônia, se ajoelha e se prostra diante do Deus que tudo governa. O que você vai fazer com a sua vida? Qual é a sua reação diante de verdades eternas, imutáveis da palavra de Deus? Eu queria aconselhar você nessa manhã a não sair daqui sem confessar a existência desse Deus que é soberano e que tudo governa, desse Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Queria convidar você que entrou aqui, e você, quem sabe, talvez não tenha ainda expressado para Deus, dito para Deus, que você precisa dEle, que você depende dEle. Eu queria incentivar você nessa manhã a simplesmente você reconhecer a existência de alguém que é maior do que você, e que por ser maior do que você, pode fazer muito pela sua vida. A sua vida depende dEle. Você não vive sem Ele. Você acha que vive sem Ele. Você acha que dá para viver sem Ele, mas não dá. É ilusão achar que pode viver longe do Deus que tudo governa. É ilusão. Eu queria convidar você a ir no seu lugar. Você não vai levantar, não vai levantar a mão, não vai sair do lugar. Aí no seu lugar, no momento seu com Deus, você ter a atitude que Nabucodonosor teve. Reconhecer que existe um Deus Criador, um Deus que é Senhor, de um Deus que é Salvador, e que você não tem como viver mais longe dEle. Hoje é o dia que Deus fez para chamar você, para que a sua vocação eficaz chegue na sua vida.